Berinski aqui, delegado de polícia no estado de São Paulo, professor da Estratégia Concursos, e hoje a gente vai bater um papo sobre nutrição para o TAF. Solano, por gentileza, apresenta nosso convidado de honra. Boa noite, pessoal. Capitão Solano, preparador físico aqui de Estratégia Concurso, e hoje a gente tem a honra de receber no Dia do Nutricionista o nosso Nutri aqui, Dr. Rodrigo, veio conversar com a gente um pouquinho a respeito de TAF, né? Alimentação pré-TAF, que o pessoal nos bombardeia aqui, eu e o Paulo, quando a gente está falando a respeito de TAF, o que cai, o que não cai, o pessoal fala, o que eu como, o que eu posso comer, o que eu posso tomar, eu posso tomar carbo em gel, é interessante, não é? E aí nós trouxemos logo um profissional da área especializado para tirar todas as dúvidas. Pode cumprimentar o pessoal aí, doutor. Sensacional, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Agora é hora de esclarecer todas as dúvidas que forem surgindo. Para mim é realmente uma satisfação enorme. Vamos lá. Pessoal, a gente entende que a preparação para o TAF ela tem se tornado cada vez mais algo que merece a atenção do estratégia, né? De vocês a obrigação sempre foi sua, a gente sempre soube disso, mas cada vez mais a gente está trazendo para vocês informações sobre o TAF, por quê? Passou a ser um fator limitante para os nossos alunos. O cara vai lá para a prova objetiva, discursiva, passa, está dentro do número de vagas e a gente chega com resultados, como aconteceu no último concurso da Polícia Federal, falando que tivemos 60% de reprovações no teste de aptidão física. Então você pensa assim, numa sala com 10 caras aprovados no concurso, estão aptos a serem policiais federais, 6 são retirados do certame porque não estão em condições físicas. Olha só. Então quer dizer, é uma barreira muito grande, né, que a gente tem que ajudar os alunos a superar. O Solano já faz isso de uma maneira maravilhosa, explicando os exercícios, trazendo treinamento, rotina e tal. Só que a atividade física é uma coisa muito complexa, né? Na verdade, assim, é um conjunto, né? O sucesso na parte do TAF é um conjunto que alia a parte de nutrição, a preparação física, a questão psicológica, que realmente interfere diretamente. Tem gente que na hora da prova acaba travando, e outros fatores. E o pessoal pergunta muito aqui, Rodrigo, a respeito do seguinte: peso atrapalha na hora de fazer os testes? E aí, assim, para nós, né, eu dou sempre o meu exemplo, eu hoje, com a minha condição, fazer uma prova aeróbica é um sofrimento, né? E em relação a isso aí, o que você acha para falar um pouquinho, principalmente o pessoal que está acima do peso? Seria um primeiro passo perder o peso? Primeiro caracterizar que o peso em relação à composição é o ponto-chave. Claro que o excesso também de massa muscular, como você citou, pode ser que te dificulte na prática de alguma atividade de característica aeróbica, aquela que... Não, e água também, né? Que PF tem prova de natação. Poxa, eu na água é uma bigorna, cara, é um martelo sem cabo. Exatamente. Mas há uma realidade, uma necessidade de redução de gordura corporal. E isso vai fazer toda a diferença no seu rendimento do treinamento e, consequentemente, na prova que você for fazer. Nós temos hoje, a cada 2 indivíduos da população brasileira, um estado de sobrepeso. A cada 5 indivíduos, um estado de obesidade. E fora aqueles magros e magras falsas, que são aqueles que estão dentro do peso, mas com uma composição de obeso. Tem muita gordura e pouca massa muscular. E eu estava lendo também estudos associados ao TAF e eu verifiquei que há uma expectativa da maioria dos participantes estarem dentro de uma média de condicionamento físico da população ou levemente acima, e isso é considerado insuficiente para a profissão. Sim. Então tem muita associação também com a composição do peso, porque ela vai ser um reflexo do seu estilo de vida. Se você não fizer atividade física de forma adequada, se não se alimentar de forma adequada, seu peso será também inadequado para a profissão que você for fazer, e isso vai te trazer uma série de complicações. Então, Solano, eu vejo, né, eu acompanho a sua rotina, vejo seus treinamentos, e eu acho que a principal questão é que você faz a atividade física de uma forma completa, né? Então você faz atividade física, você descansa, você se alimenta bem, tem uma rotina, disciplina, e eu me encaixo no outro grupo, né? Eu faço atividade física, mas eu não tenho nenhum preparo, condição ou cuidado com a alimentação. Muito pelo contrário, né? Eu sou conhecido aí por comer mal pra caralho. E o que eu vejo é justamente isso, o resultado não vem, não acontece, né? Muito pelo contrário, você ganha peso de gordura, tá fora de forma, não tem fôlego para nada. Então, assim, eu acho que esse webinar aqui é tão importante para vocês quanto para mim, para tentar entender exatamente o que a gente está fazendo de errado. Porque é isso, a maioria das pessoas não tem disciplina nenhuma e não faz ideia nem de onde começar. Então acho que seria legal a gente, né, da mesma forma que a gente fala que o TAF ele tem um ponto, né, que tem que ser o sair do sedentarismo, o início dos exercícios. Pô, Solano, a gente tem que pensar que a maioria dos nossos alunos, por exemplo, são 0 barra.
Caramba, 0 barra? 0 barra. A maioria. E o que nós vemos bastante em relação aos concurseiros, assim, ele vive etapas. E tem que ser, mas assim, o concurso ele é um geral. Então ele estuda, chegou à prova teórica, ele vai bem. Certo. Agora vamos preparar para o TAF. Só que agora pode não dar tempo, porque o TAF pode ser daqui a um mês. O cara que não nada, não aprende. O cara que está sobrepeso, é difícil ele conseguir ajustar junto com qualidade de desempenho, né, na atividade, com a questão de a consciência corporal, enfim. Sem dúvida. Então ele não consegue equilibrar. E ele acaba reprovando. Foi o que aconteceu no caso da Polícia Federal, que é o que acontece. A galera pega muito pesado porque é uma banca chata. Né, para fins de avaliação, o pessoal arrebenta. Então estuda muito. E não faz aquele intervalinho que a gente sempre recomenda aqui. O treino engajado até com a questão de nutrição, com certeza favorece até a absorção do conhecimento, né? Sem dúvidas, fundamental. E só para complementar algo que eu esqueci de falar, o peso excessivo é um peso morto. Então já fica mais fácil de você entender que se você estiver em estado de sobrepeso, você vai carregar um peso durante a prova que vai te dificultar em relação à sua capacidade de realização das atividades que forem solicitadas, né? Esse é um ponto-chave. E a total associação, por exemplo, de aumento de capacidade de absorção de informação, se você fizer uma atividade física próximo do momento que você for estudar. Porque você tem uma ação simples, se você der um tiro no sentido de corrida, você acaba já gerando ativação do seu sistema nervoso central, isso vai dar mais irrigação para o seu cérebro e, consequentemente, a captação da informação tende a ser beneficiada e assim você vai ter uma assimilação melhor de tudo que você está estudando. E eu falo para todos que a atividade física é uma necessidade, você vai escolher a sua. Claro que para a prova você tem que ter a especificidade, né? Mas você não pode parar, no meu ponto de vista, em nenhum momento da sua vida. Sim. Você vai ter que se adaptar. Mas exatamente, ainda mais nós que trabalhamos muito cara de carreira policial, eu sempre trago que assim, o policial ele tem que ser forte, ele não precisa ser hipertrofiado, bombado, como queiram chamar, mas ele tem que ser forte, porque você tem uma sobrecarga de equipamento, então a gente trabalha hoje com 15 quilos ou até mais, com colete, cinturão, arma longa. A única vez deu 17 quilos. Então assim, você imagina isso aí diário. Né? Além disso, hoje é muito comum a questão do enfrentamento. Então, uma abordagem policial, o pessoal vem pra cima, o pessoal resiste na hora do algemamento, coisa do tipo. E o cara adrenalizado no último. Um cara cheirado, cara, pra você imobilizar um cara desse, ele vira 2. Graças a Deus eu nunca tive essa experiência. Eu tive uma coisa que eu dei 5 tiros no cara, o cara não caiu. Caraca, o cara caiu, acho que depois de um bom tempo, porque começou a cair a pressão sanguínea, mas ele não sentiu a pancada, porque pegou só a parte mole. Então assim, você vê a demência do cara. Imagina se você não tem uma força física para segurar um cara desse, você vai pro saco com a sua arma. E até fazendo um paralelo ali, né, não é diretamente ligado à parte de nutrição, mas estamos falando na área de saúde. A Natasha falou a respeito de morro de medo de estar menstruada. Posso fazer só uma observação antes aqui que eu senti na pele, né? Quando eu saí da UTI e voltei para casa, eu não podia ficar andando muito, eu não tinha nem fôlego, nem resistência física e tal, e o meu corpo ficava gelado. Então assim, meu pai e meu irmão estavam com calor em casa e eu estava tipo sentado no sofá, de calça, né, tênis, cobertor e tal, eu ficava gelado. E eu sentia uma letargia enorme, assim. Quando eu comecei a me movimentar um pouco mais, aí a temperatura do corpo parece que fica um pouco mais quente, você consegue pensar melhor, raciocinar melhor. É exatamente isso, meu. Se o cara ficar parado, se o cara tá... se você está num estado de absoluto descanso e sem nenhuma atividade física, você está sendo prejudicado. O nosso corpo é preguiçoso, né, Rodrigo? Ele faz assim, o mínimo para sobreviver. Se você quer deitar para ele, melhor ainda. Ele trabalha menos ainda. Vai se adaptar. Exatamente, ele vai regredindo. Exatamente. E você depois ter que fazer uma readaptação é muito mais sofrido. Né? Você tem que recomeçar e você não sai nem do zero. Porque uma pessoa, muitas vezes, ela não tem uma prática constante de esportes, uma atividade física, mas é uma pessoa ativa. Agora, uma pessoa que nem isso né? Principalmente é o caso dos nossos candidatos aí. O cara ele é focado no estudo. O cara debruça numa mesa, cara, e é 12, 13, 15, 18 horas, dependendo do grau do concurso. E só sai de lá para ir no banheiro e tomar banho e olha lá. E banho o Paulo não tomava também, quando estava prestando. Também não. E é olha né? a pergunta da Natasha aqui. Vai lá. Morro de medo de estar menstruada no dia do TAF, porque sinto muita cólica. E quando tomo um remédio, fico muito sonolenta. Quis emendar comigo já. É verdade. Então, avaliar o porquê de você sentir todas essas alterações. Todos os transtornos gerados pré-menstruais ou intra-menstruação podem ser tratados, amenizados, inclusive com estilo de vida saudável,
Com uma boa alimentação, com bom descanso e a prática regular de atividade física. E assim, você começando o quanto antes, você vai perceber que esses sintomas irão se reduzir, irão melhorar. E aí no treinamento você já vai se sentir mais à vontade e até chegar o momento de você realizar a sua prova, você vai estar também já em melhor condição nesse sentido. Mas se você for utilizar uma medicação para que você iniba a menstruação, pode ser também uma opção, mas aí você tem que estar junto com o seu médico, com o ginecologista que te acompanhar para avaliar se há possibilidade de fazer isso específico para a data que for combinada. Quem sabe isso pode trazer menores sintomas desconfortáveis, como você citou. Até aproveitando aqui já para jogar uma bomba para você, mas eu vou responder aqui a do nosso futuro PRF aí, que ele falou, poxa, eu estou com 2 anos, está com 60 quilos, ele pretende perder 3 quilos para fins de velocidade. É relativo, né? Relativo a esses 3 quilos do quê, né? Exatamente. O que são esses 60 que você já tem, por exemplo, também? Exatamente. Às vezes o cara tá a capa da gaita. 60 quilos é baixo. Sim, o cara já tá baixo, mas às vezes tem um acúmulo de gordura excessivo. E ele vai perder mais, muitas vezes acaba perdendo até a famosa massa magra, né? Porque é o que nós vemos muito nos spas, né? O cara ele sai mais leve e mais gordo. O quê? É isso aí. Tem muito spa legal. que assim, a galera vai pro spa na ilusão de, poxa, eu vou perder peso. Ficou lá um fim de semana, 10 dias no spa, voltei. Mas você volta mais leve, mas mais gordo. Consegue entender isso? Porque ele perde, muitas vezes, tecido muscular e também água. E aí o percentual de gordura dele acaba aumentando, consequentemente, dentro do peso que ele tem. Porque ele perdeu água e massa magra. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Então assim, justamente o cara ele acaba aumentando o pico dele lá de gordura e perde a massa magra. Mas tá mais leve mesmo. Se você fez peso o bruto ali na balança, tá leve. Mas acontece bastante. E ali tem uma pergunta que a Márcia fez, que essa é a nossa... Principal? Exatamente. Vai lá. Que ela jogou aqui pra nós. Ó. Fiz o TAF da PM de São Paulo ano passado e me alimentei com banana e água e antes me senti muito mal, enjoada. Vi que errei feio. O que devemos comer antes dos testes? Sensacional. Ó, o primeiro ponto é tudo que você for comer... Claro. O doutor sabe mais ou menos assim, o timing do TAF da PM? Tipo, que horas só que o cara pra entender, chega... o cara chega por volta 7 horas da manhã, é feita uma revista, 8 horas em média... Então, pro cara chegar às 7 horas, às vezes o cara acordou 5 horas da manhã. Exatamente. Então ele acordou 5 horas da manhã, tomou um café, pegou o ônibus, metrô, tal, não sei o que, chegou na PM 7 horas. 7 horas ele tem que estar lá para fins de fechamento de portão e tal. Tá. 7 horas é feita a revista. A partir daí começam as preparações, primeira prova às 8. Certo. Assim, vai 8, vai dar uma prova, uma média a cada 40 minutos. Então, somando que são 4 provas, flexão de braço, abdominal, tiro de 50 metros e, por último, o teste de Cooper 12 minutos. Perfeito. Então, nesses Então intervalos a aí. corrida é o último. Corrida é o último, o cara, né, teoricamente, vai ter que ter uma resistência um pouco maior, porque são provas curtas. Tanto a flexão de braço quanto a abdominal, prova de 1 minuto. Os 50 metros é 10 segundos de prova, né? Explosão pura. Então, manda aí, agora é com você. Ó, o primeiro ponto é tudo que você for comer antes do teste, você tem que ter testado nos seus treinos. Até cortando de novo, mas a gente fala isso direto. A galera gosta de se aventurar. Não, ele quer fazer o negócio certo. Ele fala assim, não, mas eu ouvi que um amigo falou que tem um comprimido que você tomar na hora do TAF, ou então não, eu ouvi falar que se comer jabá no dia vai... E o cara se caga todo na hora, né? Não, esse é o ponto. Então, tudo que você for fazer, não só os exercícios da prova, mas a sua alimentação, o ideal é que você faça simulados. Isso sempre que você quer dar o seu melhor, é o ponto-chave. Porque se você comer algo que você não está acostumado, pode acontecer isso. Quem sabe você nunca tinha feito dessa maneira. Além disso, a ansiedade é um ponto que vai dificultar bastante toda a digestão e isso pode gerar uma dificuldade digestiva e, consequentemente, desconforto nesse sentido. O que você deve comer antes? O primeiro ponto, na verdade, é o que você não deve. Fibras, alimentos integrais antes da atividade pode ser um ponto inadequado a palavra por conta que vai lentificar a digestão e às vezes você vai estar praticando a prova com alimento ainda dentro do seu trato digestivo. Fica pesado, né? Fica pesado, boa. Além disso, gorduras. Evite o excesso de gordura porque a digestão da gordura é muito lenta e vai acontecer esse mesmo cenário citado. Excesso de proteínas. Proteínas também têm um efeito digestivo lento comparado aos carboidratos. E aí, consequentemente, possivelmente, essa banana ela é uma ótima opção para a grande maioria das pessoas, né? Ou outros alimentos ricos em carboidratos. Se você comer um pão
seja ele francês, se você estiver habituado com recheio leve, magro, um queijo magro, por exemplo, complementar com suco de fruta, já levando em consideração novamente que você está habituado a realizar essa refeição, possivelmente você vai estar super bem. Mas o ponto que eu não posso deixar de ficar claro para vocês é que a sua refeição pré-treino, ela começa no pós-treino do treino do dia anterior. Eu quero dizer, tudo que você for comer no dia vai ser importante para o seu pré-treino. Se você ficar se alimentando muito mal no dia anterior... Calma aí que isso daí eu nunca ouvi na minha vida. Isso é muito similar a uma finalização do bodybuilder. Né? Quando ele vai fazer o palco. Eu também não sei nada disso mas aí. só para trazer na prática para você. A semana que antecede o dia do palco... É onde o cara ele ganha ou perde o campeonato. Ele fez uma preparação de 3 meses top. A semana, por quê? Isso aí vai refletir diretamente. O quanto que ele comeu, isso eu estou trazendo para o caso de fisiculturismo, né? O cara vai estar mais retido, vai estar mais flat, vai estar mais murcho, enfim. O que o Rodrigo quis dizer? Não, mas a minha pergunta específica é assim, ó. Beleza, hoje são agora 7h30 da noite, tá? Qual é a refeição mais longa, mais anterior que eu fiz que está influenciando como eu tô agora, do ponto de vista de nutrição? Aí eu tô perguntando o seguinte, então, tipo, vai lá, o TAF é na segunda-feira. No domingo o cara estoura uma feijoada à noite. Mas assim, domingo é importante o cara comer mais ou menos certo, sábado é importante ele comer, ou ele tem que comer certo, tipo, sexta-feira? Não, o ideal é que você se alimente bem sempre. Não, esse é o ponto mas eu já estou pensando assim, o que vai refletir na prova? Pensando no TAF. Nós temos assim, a energia estocada no músculo é chamada de glicogênio, que é uma molécula de glicose somada à água. E isso você consegue reestocar ou formar com uma refeição rica em carboidrato 4 horas antes do momento que você for realizar. Porém, nessa refeição você não vai conseguir fornecer tudo que você precisa. Então, as refeições anteriores a essa também já estão dentro dessa fase de carregamento. Por exemplo, chamado de carregamento, muito utilizado nos esportes, é quando você faz a supercompensação. 3 dias antes da prova, isso não no fisiculturismo específico, mas provas de longa duração, como ciclismo, endurance no geral, né? Você acaba ingerindo uma quantidade mais alta nos 3 dias anteriores para você dar a condição de deixar o estoque máximo com o tanque cheio. Chegar com e isso aí, tanto a alimentação quanto a hidratação, né? Sim. Porque assim, o pessoal faz uma pergunta clássica aqui. A prova mais longa que nós temos é a prova de 12 minutos. Eles falam, posso correr com a garrafinha de água? O maluco quer levar uma garrafa d'água para correr uma prova de 12 minutos. Cara. Então assim, o que eu sempre bato em cima, e aí é questão de reforço contigo aí. A hidratação ela é feita ao longo dos dias e no dia da prova também, né? De forma espaçada. Nos intervalos, né? Nos intervalos e tal. Não há necessidade, né? De 12 minutos o cara não vai desidratar, né? Nenhuma. Para 1 hora de qualquer atividade, nós não temos nenhuma evidência que suporte, mesmo com altíssima intensidade, que você precisa de reposição intra-treino ou intra-competição dentro desse prazo de 1 hora. Passando disso, aí você já precisa fazer, dependendo do que você estiver fazendo de exercício, uma reposição intra-treino. Mas pensando em uma pessoa que está praticando por 2 horas seguidas, né? Contínuo, exatamente. Não tem, como é o caso... Até 1 hora o cara está ali mais a questão de uma muleta psicológica do que realmente uma necessidade fisiológica. Nossa, perfeito, exatamente isso. Porque o que a gente vê é justamente isso aí. O pessoal ele quer algo para se agarrar. Né? Então o cara ele leva, eu já vi candidato levar marmita, cara. Então assim, no intervalo para outro, porque ele tá tão ansioso que ele desconta, né? E até aproveitar para falar isso aí, assim, o reflexo da ansiedade na alimentação, né? Total. A ansiedade, ela vai, principalmente quando você tem exposição a alguma coisa que você gosta, tendenciar a compulsão alimentar. Compulsão alimentar é quando o indivíduo parecido com você, vivendo a situação que você está vivendo, não comeria o que você está comendo. Então, sei lá, comer 2 pãezinhos aqui a gente come, mas se você consumir 6 pãezinhos, mais a fatia de bolo, mais o sorvete, coisa do gênero, normalmente a compulsão, ela acontece de forma muito rápida, a pessoa não desfruta daquilo que ela está comendo. Ela acaba comendo para encher a barriga e isso tem muita associação com a ansiedade. E o primeiro ponto para você melhorar sua condição de redução de ansiedade é dormir bem. Coisa que é negligenciada em muitos casos. Não, às vezes o cara nem consegue, ele fica muito nervoso. Sim. Eu vim para fazer, imagina o cara que vem de outro estado. Eu vim para fazer o TAF, eu vim de Curitiba. Aí eu cheguei em São Paulo,
vi que eu tinha esquecido o meu atestado médico. Nossa. 11 horas da noite, fui correr atrás de um médico para me dar um atestado para eu poder fazer o TAF no dia seguinte. Não dormi nada. Não dorme. Não dormi Mas nada. você estava preparado para a prova, se sentia bem já? Tava, Esse mas é o também ponto-chave, não né? sabia o que comer, não sabia como fazer, não sabia como ia ser o TAF. Até isso que o Solano falou, ó. Você vai chegar lá às 7, vai fazer a primeira prova às 8, a segunda prova às 9, a terceira às 10, 11, meio-dia você está liberado. Isso daqui já possibilita que o cara se prepare. Eu cheguei sem eu sabia que eu tinha que estar lá 7 horas. O que acontecer depois... E até no dia a dia, né? Tem até estudos, né, que falam a respeito da a privação de sono e o aumento de peso, né? Total. A total associação com uma série de comportamentos negativos, não só em relação à alimentação, mas de forma geral. Com a má qualidade do sono. E isso vai comprometer seu aprendizado, né? Por isso que eu coloquei que são pontos complementares, associados ao seu rendimento, seu resultado na prova que você for fazer. Vai comprometer o seu rendimento durante o treinamento. Então, o sono é carro-chefe. Então, muitas vezes, muita gente acha que dormir menos e ficar mais tempo acordado vai ser mais produtivo, vai ter mais resultados por isso, e isso é balela, isso não funciona. Ele acaba folheando mais material, mas a absorção é bem reduzida, bem reduzida, com certeza, é comprometido, independente de qual ação você for fazer. Irritabilidade aumenta muito, todo mundo que é irritado fica disperso, fica agitado, não consegue se concentrar. Então... E até complementando, a Márcia respondeu, ela falou, me aventurei mesmo, então com certeza no dia da banana ela falou, vou ver no que dá. E a Ana Paula me jogou uma bomba também, que isso daí a galera fica sempre na dúvida. Jejum intermitente, treinar em jejum, e aí? Boa. O primeiro ponto é que nós não temos benefício maior com isso, então já fica claro que não é uma opção em relação a resultados, sejam eles estéticos, sejam eles de performance na atividade que você for fazer, que irá otimizar os seus resultados. Segundo ponto é que um carro com uma gasolina na reserva não pode acelerar tanto. Então, consequentemente, se você não comer, a tendência é que seja indicado que você faça um exercício de baixa intensidade. E muitas vezes não vai ser isso que você irá praticar. Então, cara, mas esse negócio é muito polêmico. Ele é polêmico. É muito mas polêmico. tem ciência tem gente clara que fala pra assim, isso. tem gente não, que tem, fala... tem até uma... Não, tem coisa, baixa intensidade. Não adianta nada fazer. Eu fico perdido, cara. Não, tem até um jargão, né? Eu sou leigo. Eu não sei se tá fora de moda, mas que falava que a gordura, ela queima na chama do carboidrato, né? Isso é bioquímica pura, fisiologia. A gordura, ela queima na chama do carboidrato. Eu preciso ativar aquela queima. Não, mas não teve uma reportagem na Folha que dizia que não precisava comer carboidrato. Nossa, tá? é verdade. Saiu o pau do Muzi comprou a briga dessa daí. Ah, é? Não, o Muzi, ele deu uma atropelada na doutora. Porque assim, e ele até justificou com toda a educação londrina dele, né? Uhum. Ele falou, realmente, ele falou assim, eu fiz hoje algo que não é o meu perfil, que é criticar pessoas. Mas antes de me afrontar, estude. Foi o que ele quis dizer em resumo, né? Ele falou, você tá falando uma besteira, esse negócio de não comer carboidrato. Fica algo, né? Você desregula, né? Você compromete o ouvinte, então quando não souber o que falar, não fala nada, né? Esse é o ponto-chave. Mas é fundamental. O carboidrato, para performance, para rendimento no treinamento, ele é carro-chefe. E o carboidrato é o mais gostoso também, então fica fácil, né? De conseguir cumprir com o que prazer precisa. ali tá ali, né? Arroz e feijão, frutas, o pão mesmo, desde que tudo seja bem equilibrado. Não dá para você também comer de forma exagerada e ficar sentado o dia inteiro, porque o carboidrato ele fornece energia. Energia que não é gasta, é estocada. Exatamente, vai virando uma pochete. E do jejum, só né, para ficar mais claro, o jejum ele é uma possibilidade desde que você tenha tudo bem organizado. Então, possivelmente você vai ter 2, 3 refeições no máximo no dia, quando você está em estado de jejum, porque qual que é a ideia? É você centralizar as calorias, centralizar as refeições e passar o maior período do dia em estado de jejum. Só que houve uma extrapolação muito grande de informações, porque as evidências não mostram nenhum tipo de benefício associado superior com isso, né? Então, o mais indicado, no meu ponto de vista, para a grande maioria, uma informação em geral, é continuar com o clássico café da manhã, quem sabe com o clássico lanche da manhã, com o clássico almoço, né? Com o clássico lanche da tarde, com o jantar. Para tudo na vida, quando a gente centraliza, sobrecarrega.
né? Se você consegue distribuir, mais fácil fica. E para o nosso sistema digestivo é a mesma coisa. A gente tem limite de capacidade de produção de enzimas digestivas, de absorção de nutrientes. Se você jogar tudo de uma vez, parte disso não vai ser bem absorvido. Exatamente. Que Até atletas de ponta, eles fazem uso externo, né, de enzimas digestivas para poder, né? Porque é um negócio muito pesado, bicho, cara. Olha como a gente é ignorante, velho. Aí o médico falou assim, não, olha, como você está em fase de recuperação, é bom tomar whey, mesmo que não Sim, esteja uma parte aí de e tal, reconstrução. porque é proteína e tal, não sei o quê. Aí eu, bonitão lá, colocando 2 scoops, achando que tava estourando, né? Aí uma médica falou assim, mano, você tem um limite de absorção de proteína. Você consegue ver até na urina isso, né? Quando você vê que tá espumando muito, cara, você tá desperdiçando. Não, ela falou assim, ó, você tá cagando um scoop a cada, né, 2 E você tá cagando caro, né? Tá, tipo, exato! Você é quase um, você é quase um civeta, lá. né? O civeta, aquele bicho que caga o café mais caro do mundo. Olha só, é verdade. Daqui a pouco os caras vão começar... Então, assim, o cara acha que ele tá abafando porque ele tá tomando 2 scoops de whey. Aí, mano... Então, e aí o que a gente não sabe, ninguém nunca me falou isso. Não, e o que o Rodrigo falou, assim, o que eu vejo que é muito difícil. Você tem, por exemplo, vamos fazer uma dieta de 3.000 calorias. Você fraciona ela em regra, vai 6 refeições. Você vai suprimir para 3. Para você acertar essas 1.000 calorias em cada refeição, a quantidade de macro, de micro e tal, o cara não faz. Então o cara desregula todo o organismo, né? Exatamente. E você acaba, mesmo assim, colocando uma quantidade exagerada naquele momento, porque você tem uma capacidade limite de absorção. Então, por exemplo, se você fosse distribuir em 6 refeições que tivessem proteína em cada uma delas, você vai ter que pegar essas 6, transformar em 3 e quem sabe essas 3 estarão acima daquilo que você precisa e aí você não vai ter a absorção adequada dentro de tudo que você for ingerir. Por isso que fracionar tende a ser muito mais fácil para você absorver e tende a ser muito mais eficiente e tende a ser socialmente muito mais fácil de ser mantido. Porque, em muitos casos, quem faz o jejum acaba comendo sozinho. Porque na hora do almoço, não, estou em jejum ainda, vou comer só às 15. Aí você acaba se descompassando com a grande parte da sociedade e isso pode gerar até comportamentos desconfortáveis. Sim, o cara fica meio agressivo. A Aline perguntou, eu estou com 20 anos e 50 quilos, não tenho tendência a engordar, será que eu devo engordar? Aline, depende primeiro da sua altura. Se você tiver 1,20 m, você está gorda. Se você tiver 2 metros, você está muito magra. Então, precisava ver primeiro isso daí. É complicado. E outra coisa... Complicado. Engordar não, essa palavra o que não. quer dizer engordar, né? Não, engordar quer dizer ganhar gordura. Então, é inadequado. Ganhar gordura não tem caso onde a gente considere isso positivo. Então, consequentemente, ganhar massa muscular por decorrência de uma alimentação adequada e a prática regular do exercício, aí pode ser algo que te traga pontos positivos, porque o músculo vai te dar força, vai te dar fortalecimento de tendão, de ligamento e coisas do gênero. Tatiana, que cachorro que você tem? Que eu fiquei curioso agora. E meu cachorro pesa mais que eu, meu. Puta. Caraca, Tem um urso em casa, na verdade. Bora juntar 1,65 com 50 quilos. Ó, diabetes, perguntou a Ana ali, se atrapalha para ser aprovado. Até onde eu sei, então, é uma condição já uma questão impeditiva, né? Porque assim, isso aí até essas questões de médica, pessoal, a gente sempre orienta e acaba até sendo repetitivo, mas é fundamental. Pega o edital, leva no seu médico, porque tem coisas que são corrigíveis. Então, tem muita reprovação, desvio de septo. Pô, o TAF dele vai ser, o teste médico dele vai ser daqui 6 meses. Pô, o septo ele já operou, já fez plástica, já pôs piercing e ainda não chegou o TAF. Então o cara consegue resolver isso daí. Dá pra corrigir. Agora, algumas condições não. Então, assim, tem algumas meninas que apresentam deficiência de ferro. Anemia. Pô, é uma coisa normal, fácil é super de comum. resolver. Resolve às vezes com alimentação, né? Diferenciada, resolve a anemia. Então, assim, a gente recomenda, faça os testes para saber se vai, né? O que precisa ser corrigido. E essa aqui da Andresa, ó. Pré-diabetes dá para regredir com alimentação e atividade? Boa, dá sim, sem dúvidas. Tem evidências trazendo que diabetes mellitus do tipo 2, quando você já recebe o diagnóstico, mesmo assim, se você não for insulino dependente, não administrar insulina, você consegue reverter o quadro, porque o que fez você gerar esse quadro é o que você precisa mudar, que é o seu estilo de vida. E aí, se você tiver uma mudança de estilo de vida, você vai regredindo e, na verdade, você vai evoluindo, né, fisicamente e, consequentemente, você vai tendo uma melhora sistêmica da sua saúde. É muito importante para que você aproveite da melhor maneira a sua vida e tenha os melhores resultados possíveis, cuidar de tudo isso. Eu acho que cada um tem que se achar, né? Aí reforço, tem a especificidade
para a prova, mas você precisa ter regularmente uma prática de atividade física. O sedentarismo é um mal em relação à sua performance na vida muito grande, né? O nosso corpo, se ficar parado, é o que você disse, ele vai se deteriorando, ele vai se degenerando, ele vai se atrofiando, né? Exatamente. Eu até assisti um vídeo, um filme até antigo, aquele do Piratas do Caribe, que eu vi uma cena que realmente é o que você passou na cama. O cara, ele vai virando craca, ele vai se encostando, ele vai virando uma parte do barco. Eu fiquei 11 dias na UTI. Eu perdi 15 quilos. 15 quilos. Foi degeneração. 5 dias de soro, sem nada de comida, 5 dias de soro, acabou. Acabou, assim. A gordura do meu corpo secou. Eu sempre fui barrigudo, cara. A vida inteira. A barriga, assim, mas sumiu. todo o resto também, né? Gordura no corpo sumiu. Não, chegou aqui com os braços que parecia um graveto, cara. Porra, e assim, 11 dias. 11 dias. Não, é absurdo. É um golpe muito forte, né, pra quem... Ainda mais quem tem uma vida ativa que você tinha, essa impossibilidade. E eu ficava pensando o Solano falando, não, a partir do 10º dia, né, você já começa... dia que você perde o treino. Caralho, velho, eu tava 15 quilos mais leve, mentiu pra mim, filha da mãe. Mas não, é que é uma coisa... Você tava num estado... E assim, absolutamente. E somou a parte da inatividade com a reconstrução dos órgãos feridos, né, que eles estão baleados. Tanto que o meu GH altíssimo, assim. Reparação altíssimo. Exatamente. O corpo é muito inteligente, né, cara? O médico olhou assim, cara, isso aqui GH, nem quem toma tá com esse nível. Sim. Sabe? Então, realmente, o negócio... Nem pra perdurar, né, meu? Nem pra perdurar pelo menos 6 meses, né, meu? Um aninho. Você economizar bastante, né, meu? Porque eu droga cara, meu. Puta que pariu. É verdade. O nosso elixir. E o Klaus falou a respeito de dieta vegana. Isso aí é algo que... O cara é vegano e faz crossfit. Combinação mortal. Nossa senhora, já pode comprar polaina. Ó, em relação ao veganismo, para quem não sabe, a exclusão de qualquer fonte de origem animal, então laticínios de forma geral, carne de forma geral, ovos, você tem possibilidade de ser saudável e ter bons resultados com isso. Mas é importante, como numa dieta onívora também, não quer dizer que ser vegetariano é saudável ou ele não é saudável por isso e um onívoro, consequentemente, é mais saudável ou não com isso, ou seja, quem come carne. Então há a possibilidade de você ter bons resultados, principalmente pensando que o carboidrato é o principal nutriente ingerido pelos veganos, há uma possibilidade de ser também, desde que você coma aquilo que você precisa. Mas se você não é vegana e está aí transitando para isso, procure um profissional para que você faça uma alimentação compatível com as suas necessidades, mas tem alguns micronutrientes que realmente, normalmente, são importantes de serem suplementados, serem complementados, né? Como zinco, como vitamina D, como cálcio, como ômega 3, como ferro, B12, específicos para os veganos. Mas... O que a gente vê bastante é o pessoal se aventurando nas modas, né? Vai surfando nas ondas do momento. Então, tá na moda agora ser vegano, tá na moda... E eu acredito que nutrição não deva ser muito diferente da parte da preparação física ou da parte de educação física no geral. Pouca coisa se cria, muita coisa se reinventa, né? Eles trazem à tona novamente. Então eu sempre trago aqui o exemplo do Pilates. Pilates surgiu na Segunda Guerra Mundial para reabilitar os feridos em guerra e o pessoal em 2013, 12, boom dos estudos de Pilates. Sim. Nossa, inventaram o Pilates. Não inventaram o Pilates existia há 60 anos no mínimo. Circuit Training. Lembra que as academias, fique forte em 30 minutos, treine e tal. Caralho, 30 minutos? O pessoal tinha umas propagandas, né? Treine em 30 minutos e tal. Isso aí foi inventado na década também, acho que de 50, na época dos rigorosos invernos, que os caras não tinham onde treinar, treinava dentro dos estúdios, dentro dos ginásios, e em forma de circuito, até para não ficar algo muito monótono. Reinventar a roda. O CrossFit é a mesma coisa, né? O CrossFit também é um treinamento militar, que já vinha por falta de recursos, é pneu, é corda, é marreta, coisa do tipo, e os caras também deram uma repaginada. E na nutrição, acho que não tem muita... os caras acabam reinventando muita coisa, né? Tentando trazer algum tipo de novidade, porque infelizmente há muita publicidade, marketing envolvido dentro da minha área. Todo mundo é um pouco nutricionista, né? E com isso, várias estratégias da moda... Não, o cara Essa frase é foda, não, o cara compra Men's Health, né? O cara compra Men's Health, ele fala, pronto. Já sei. Sem treinar e comer. mais nada. Sem treinar e comer, só não consegue fazer a receita para prescrever o anabolizante. Fora isso. Exatamente. Não, tem muita gente que acaba, infelizmente, através de fontes inadequadas, se desinformando. E realmente não tem... Assim, eu falo que eu nunca vi ninguém engordar por arroz e feijão. E todo mundo chega lá no meu consultório e fala, poxa, mas eu posso comer arroz e feijão, por exemplo?
né? Então, normalmente são alimentos ultraprocessados, muito mais ricos em açúcar, sal, gordura, que acaba comprometendo o seu resultado. E normalmente é no final de semana. Dia de semana, as pessoas conseguem normalmente também se sentirem ali dentro de um ambiente alimentar mais saudável. No final de semana, acha que banha não tem calendário, né? E aí acaba exagerando. Exatamente. Ela não está sabendo que é fim de semana. Fim de semana pode, ela está de folga também, né? Exatamente. E aí, infelizmente, acaba dando nisso. Então, muito cuidado, porque a nutrição para o emagrecimento, por exemplo, para a perda de gordura, se for seu objetivo, ela depende do que a gente chama de déficit calórico, que é comer menos do que você gasta. Só que se você come menos do que você gasta por 5 dias e por 2 dias no final de semana você come muito mais do que você gasta, e normalmente no final de semana muita gente gasta menos. Claro. Porque tá no descanso. Não faz atividade física, tá no descanso e acaba compensando, né? Exato, e acaba descompensando mais na alimentação, porque o exercício ele também libera a sensação de prazer que o alimento liberaria caso você consumisse. Então, se você não faz exercício, você vai buscar o prazer em outras coisas. E aí você está em casa, você vai desfrutar de um momento social, você vai acabar comendo alimentos ultraprocessados, ricos em calorias. E nesse gancho aí, a respeito do álcool. Nossa, que é o álcool para dieta? O que você acha aí? Poxa, ó, a verdade em relação ao emagrecimento é que 24 gramas de álcool, que equivale a 2 latinhas de cerveja, ou 30, 40 ml de qualquer destilado, ou uma taça de vinho, tem evidências que mostram que você tem uma utilização de gordura pelas horas subsequentes, isso dependente da quantidade que você ingere, 70% de redução da utilização de gordura como fonte de energia por conta dessa pequena quantidade de álcool, e reforço que este efeito ele tende a ser dose dependente. Então, quanto mais você beber, mais horas ou dias esse efeito irá acontecer. Além disso, o álcool ele é bifásico. Durante a bebedeira é um momento de euforia, que todo mundo se diverte, faz besteira, dá risada, só que depois vem o efeito depressivo. E também é bom de destacar, nós temos na nossa sociedade, o Brasil ele tem 3 vezes mais indivíduos adultos ansiosos do que a média mundial. A cada 10 pessoas adultas no Brasil, uma convive. É o maior consumidor de Rivotril do mundo. Exatamente. É sério isso? O Brasil é o maior consumidor de Rivotril do mundo. Eu estava conversando com um médico, um psiquiatra, e ele falou, é absurdo. Por quê, meu? Aqui... É uma somatória, né? Eu também acho que aí a gente entraria em pontos que vão além daqueles que a gente vai discutir por aqui. Nossa, cara, eu né? não fazia a menor ideia. Mas é muito expressivo. E aí você acha que o álcool está relacionado com isso também? Total, infelizmente. O Brasil em relação ao álcool não é o país que mais bebe por indivíduos, mas é o país que mais bebe exageradamente. Então o brasileiro ele tem associação com o álcool de hoje... É o porre, né? Toda vez que vai beber é o porre, né? Isso. Todo dia a gente... outros países, você tem o hábito de desfrutar da bebida, seja ela uma destilada em países mais frios, ou seja um vinho, enfim. Mas no Brasil sempre é assim. Na verdade, isso é dado científico, né? Que é o país onde você tem mais exageros quando há o consumo. Então, o consumo ele acaba tendo essas consequências citadas pelo exagero. E, infelizmente, a pequena quantidade, como foi citado, já é suficiente para trazer resultados. 7 horas de retardo de utilização é muito tempo, né? 70% da absorção da utilização de gordura como fonte de energia. Cara, é um prejuízo. Você imagina que você tem uma pochete lá de gordura, você ia usar, vai ficar 7 horas no mínimo sem mexer nela. Você bebeu mais 8, 9, 10 e aquilo vai se mantendo, porque junto com o álcool, além de você não utilizar, você vai ganhando também, né? Sim, e é importante citar isso aí. O álcool, ele tem 7 calorias por grama. O carboidrato, que é considerado tão vilão, ele tem 4 calorias por grama. Metade, praticamente. Só que o álcool, ele não tem nutriente. Não usa pra nada, né? Caloria Zero. Vazia. Ele só traz problema, né? Essa é a realidade. E aí, colocando em relação a transtornos psicológicos... Pode jogar tudo fora hoje, chegando em casa. Também é a total associação. Esvaziar a geladeira hoje, tô doar. Depressão e ansiedade, a total associação com a ingestão exagerada de álcool. Quanto maior, maior o risco. A gente fala que é uma curva em J, porque aqueles que são abstêmios, que aqueles que não bebem nunca, eles às vezes têm riscos de ansiedade e depressão um pouco maior do que aqueles que bebem eventualmente de forma controlada. Mas é que pode ser também um fator social, né? O cara que é abstêmio, ele não tem convivência, tal, pode ter do que o cara que bebe só um pouquinho, porque encontra os amigos e tal, faz sentido, né? E aí quem bebe muito, a curva é lá em cima. A gente fala que é em J porque começou a beber, você já vai, né, trazendo quer dizer, começou a exagerar, que o exagero ele é muito, a linha é muito tênue. O álcool é uma dose como se fosse
aqueles potinhos de 5 ml que você vai tomar de um xarope, né? É um gatilho, né, cara? Você começou ali já... Também. É um gatilho reverso, na verdade. Você acaba estocando tudo. A respeito ali da creatina, até pra gente... Então, acho que dá pra colocar na mesma pergunta, creatina e pré-treino. Pré-treino, né? Que a galera tá perguntando só bastante. Pergunta muito. Bom, a creatina é um composto de aminoácidos. Aminoácidos são frações de proteína, né? E pensa que uma proteína é como se fosse um colar de pérola. Cada bolinha é o aminoácido. Para você formar um colar, você precisa de um conjunto de aminoácidos. E a creatina ela tem a capacidade de promover aumento de força explosiva. E aí isso é exigido dentro do teste. Então pode ser que se torne um recurso relevante para você ter melhor rendimento, só que ela só proporciona um rendimento maior quando você atinge a capacidade máxima do seu físico. Você está treinando dentro da sua capacidade máxima para realmente ter um suplemento que vai aumentar essa capacidade máxima, ou você está bem longe ainda da sua capacidade máxima? Isso você consegue saber através de frequência cardíaca, por exemplo, que é um método simples. Se estiver muito alta, significa que realmente está bem desconfortável para você. Mas, ao mesmo tempo, você ganha peso com a creatina pela retenção de líquido intramuscular. Não é aquela retenção visível que incomoda, ela dá mais volume para o músculo. E aí, às vezes, 1, 2 quilos a mais, nem sempre pode comprometer, mas, ao mesmo tempo, por trazer força, pode ser um ponto benéfico. Só queria deixar claro que o suplemento ele é um recurso que, se você não tiver a base, que é a alimentação adequada, ele não faz nada. Ele não vai proporcionar nenhum tipo de vantagem. Então, o suplemento ele é um complemento de uma alimentação que já está bem alinhada. E aí, isso que a gente precisa avaliar. O pré-treino é a mesma coisa, né? O cara que também... eu acho que entra até o que nós começamos falando, que o pré-treino ele é interessante desde que seja algo já rotineiro. Você conhece o efeito daquilo no seu corpo, né? Porque... Então, mas não tem outro elemento que é justamente o cara perder o efeito do pré-treino, porque ele já é rotineiro? Você diz de acostumar a questão de criar... de adaptação? É muito mais em relação à cafeína, né? Que vai tá, gerando uma certa adaptação mesmo. O corpo aqui ele já passa, né? Aquela dose já tá fraca, né? Não, ótima pergunta. Poxa, eu sempre estou pesquisando perguntas como essa porque são perguntas que chegam até mim frequentemente. Só rapidinho da creatina, ela não tem efeito agudo, tá? Ela precisa de saturação e você precisa ou de 7 dias com uma carga bem alta. Você até postou isso no seu Instagram, né? Sim. Legal, depois a gente vai deixar a rede social do Rodrigo para vocês verem, tem muita coisa bacana. Então, aí seria assim, só para vocês terem de referência, se você for fazer a saturação seria o estoque máximo de creatina no seu músculo, que só assim ela funciona. Você precisaria de 20 gramas por 7 dias. Ou você... É significativo. E você precisa fracionar. O scoop em média são 5. 5, são 4 scoops por dia. E tem que ser fracionado. Tem que distribuir. 4 vezes no dia. Exatamente. Por 7 dias e depois você entra na fase de manutenção, que aí passando uma regra de bolso, né? São 3 a 5 gramas. Para quem quiser fazer um cálculo mais específico, pegue seu peso, multiplique por 0,03. É o quanto você precisa de creatina para essa fase de manutenção. Se você iniciar com a fase de manutenção, você vai demorar 30 dias para começar... Um mês? Um mês para começar a ter efeito. Então, suplementar antes do exercício não vai te proporcionar, se for a única dose, nenhum tipo de benefício. Cara, deve ter muita coisa que é só... Não, e assim, o que eu vejo, cara, eu até brinco, né, que na hora do meu treino é minha terapia. A hora que eu ponho um fone de ouvido e me concentro ali. E o fone de ouvido, ele ajuda também a você evitar esses tipos de idiotices, porque o que você ouve, ele acaba te blindando de muita coisa, porque o que você ouve com todo respeito, de idiota falando na academia, né, professor? A gente vê os caras, porque eu ouvi falar que isso, que aquilo, cara, é muito aventureiro numa área que é tão séria, porque o reflexo disso, de um suplemento mal injetado no seu corpo, de um treino mal feito, cara, gera consequências. Você conhece o Muralha? O Adriano Muralha? Não tô lembrado por nome. O segredo agora é outro? Não conhece? Mistura o bodybuilder. Tá. Agora lembrei. O maluco fez uma vitamina pra mim, cara. Fez? Fez, velho. Foi engraçado pra caralho. Fiquei com vontade de experimentar. Vai lá, então, boa sorte. Tomar privada já. Não, ele põe até casca de unha ali, põe cabelo, o que quiser, velho. Não, justamente. Do termogênico. Feitiço, na verdade, né? Não feitiço. É verdade, poção mágica ali. O termogênico, ou pré-treino, na verdade, é legal de a mesma coisa, termogênico e pré-treino? Basicamente, assim, por quê? O pré-treino, ele é um combo de ingredientes.
Só que para o pré-treino, o que funciona é a cafeína. Porque a beta-alanina, que às vezes tem, que dá aquele formigamento, ela precisa de saturação, assim como a creatina. E vitaminas e minerais que são adicionados, ou aminoácidos, não tem efeito também significativo em relação... No treino, exatamente. Então o que sobra do pré-treino, que realmente tem um efeito de pré-treino, para o treino que irá acontecer, é a cafeína, que é o famoso termogênico, basicamente. Lógico que a gente tem hoje outras substâncias que são consideradas termogênicas, mas que também não são eficientes segundo a ciência. Que dose de cafeína é segura? Excelente, muito bom. De 3... Porque assim, tem uns caras que... Toma garrafa, né? Tem cara que toma... E adaptação também, né? Não esqueci de falar. Ó, a dose considerada indicada é de 3 a 6 miligramas vezes o seu peso corporal. Isso é considerado... 100 quilos e 600 gramas. Ou 600 miligramas, 600 miligramas. É coisa pra caralho, 600 miligramas. Mas você pega as cápsulas também, 400 mesmo? 420 é o limite que eles liberam. E aí, com isso... Mas isso é um limite seguro que você está falando? É, isso é um valor considerado moderado, que então você não tem risco de toxicidade. 10 miligramas vezes o seu peso, aí você já tem um risco de toxicidade. Aí você vai ter irritabilidade, agitação. Você vai ficar mais agressivo. É o perfeito polícia da noturna, né? Que ele toma garrafa de café, cara. Por isso que o cara atende bem os outros. E muito cuidado. Tá bravo, meu. Mano, você imagina, agora é verdade, você começa a ver, soma o sono com excesso de cafeína, cansaço. porque o cara, ele tá desgastado, a parte psicofísica no geral, e o excesso de cafeína. O cara chega no fim do serviço, o cara cai um garfo no chão, o cara já tá com os olhos desse tamanho. O garfo, porra! Exatamente. Então você vê como o efeito realmente ele é gritante e a gente acaba não relacionando, né? E muito cuidado em você, então, ingerir algum estimulante em algum momento que você não está acostumado, que é importante para você, como durante a prova, porque a cafeína vai aumentar o seu peristaltismo, você vai ter vontade de defecar. Quem não toma um cafezinho e fala, depois do cafezinho eu consigo usar o banheiro? Porra, todo mundo. Todo mundo. E às vezes você vai não poder fazer isso durante aquele período. Então você tem que tomar cuidado com o excesso de cafeína. Eu já vi cara que mijou correndo, mas cagar não vi não. Mijou, sério? Durante a corrida? Caralho. E a diurese, nervoso, ela é muito aumentada com a cafeína também. Então a eliminação de xixi, né? E consequentemente também tem que ser um ponto que você precisa avaliar. Por isso que tem que ter simulação, no meu ponto de vista. O que você for fazer lá, tenta replicar algumas vezes antes, se possível. Inclusive o que você vai comer, a hora que você vai acordar, a hora que vai iniciar. Tenta fazer uma simulação que isso vai ajudar bastante. Aqui, ó, os caras falaram que você tomou o pré-treino sabor magia negra. Daquele o cara jeito. fez pra você. Não, é uma vitamina, mano. Olha lá. Tá aproveitando aqui, Leonardo. Fone de ouvido durante o TAF, né? Não pode. Então, assim, tudo que te leve a alguma vantagem, e isso aí até é algo interessante, porque tem estudos que provam que a música interfere diretamente no rendimento do atleta. Né? Aí, que legal. Então, assim, tudo que você possa levar algum tipo de vantagem em relação aos demais candidatos, não é permitido. Então, cotoveleira, joelheira, os próprios tensores, né, que sejam visíveis, né? Porque tem cara que tá com uma kinesiotape ali nas costas, ninguém tá vendo, passa batido. Mas o cara tá com munhequeira, tá com fone de ouvido, óculos escuro, boné. Não pode. Ou é para todo mundo ou é para ninguém. Então, como as regras de atletismo elas não permitem esse tipo de acessórios, isso é replicado no TAF, então não pode. Então, você está acostumado a treinar, bacana, usa lá para te dar um estímulo, mas no dia do TAF você vai ter que ouvir lá a sua mãe gritando lá no alambrado. É o máximo que você vai ouvir, ou o avaliador te xingando para você correr logo que está acabando. Nossa, que bacana. Isso aí, realmente tem base científica mostrando o efeito da musicoterapia, inclusive para performance. Essa aqui é a Tatiana falou, aqui tem o cachorro gigante, ó. Algo errado em comer igual desesperada, mas nunca engordar? Cara, é só olhar o meu irmão. Mas aí tem muito a ver com a questão hormonal, né? Tá com às vezes 15 tireoide, anos. às vezes... O maluco pode comer não, ele 6 tá na pratos fase de macarrão que não faz nada. É um Ele só vai incinerador, cagar né? mais. É um incinerador. Mas ainda assim, eu bato muito de frente com uma situação como essa, porque o que você está comendo, eu ainda coloco minha mão no fogo que está sendo menor do que você está gastando. É que às vezes você come 3 vezes no dia, como a gente citou, come bem na hora que você come, mas o que você come ainda não é suficiente para a sua necessidade, ou na verdade, para você ganhar massa muscular, que é o indicado quando você ganha peso, você tem que comer mais do que você está gastando. Então procure um profissional, invista com um bom nutricionista, porque esse aprendizado você leva para o resto da vida. Você vai perguntar a pergunta principal Eita. do webinar inteiro? Fala aí você. Lá vem. Joga pra ele.
Sua opinião, praticar crossfit ajuda? Né? Ei! E aí? Você curte crossfit, Doutor? Ó, eu só Já não. não tenho hábito de praticar, mas estudo e já ministrei aulas, já vivenciei, atendo também praticantes, atletas, associados. E, na minha visão, há total possibilidade de você ter rendimentos bons durante o TAF se você praticar aquilo que o TAF pede. E aí, às vezes, o CrossFit pode ser um recurso toda atividade relevante. física, pessoal, é muito bem-vinda, toda atividade física ela é saudável. O que você tem que tomar cuidado com o CrossFit, que eu sempre encho o saco do pessoal, em relação ao risco de lesão, porque eles geram ali um estímulo, uma competição, né, um ambiente ali de que o cara vai dar desafio, mais né? que... Exatamente, de desafio. Sim. E são muitos dos exercícios ali tem muito impacto, né? Tem questão de suspensão, tem muito salto, enfim. Sim. Então toma cuidado se você já não tem um condicionamento prévio, se aventurar logo numa aula pauleira aí dos RX da vida, e o cara se quebra. Então o perigo é esse daí. E para fins de avaliação de TAF, porque a gente vê muitas coisas aí, muito erro de execução de exercício é em relação à barra. A barra do CrossFit não existe em lugar nenhum. Não sei o que os caras falam. Eu também não sei quem é um ataque epilético pendurado. E aquilo não vale. Aquilo não vale para... Não é uma barra em lugar nenhum. Não, aquilo não vale para fins de avaliação. Então se você... Não, mas eu faço 60 barras do CrossFit. No dia você não vai fazer nenhuma, porque não tem nada a ver o movimento que é cobrado para fins de avaliação com o que é executado. Então procura, assim como o Rodrigo falou, a questão de especificidade. Pode treinar o geral, mas não deixa de lado o específico de cada prova. Então você tem 4 provas via de regra dos TAFs. Então faça um condicionamento geral. Eu gosto de pedalar, não cai pedal no TAF, mas eu gosto de pedalar. Então faz o seu pedal e sempre acrescenta ali os seus treinos diários ali, ou de acordo com o seu calendário, voltados para o TAF. Teve uma pergunta aqui que eu até deixei passar, agora deixa eu... E é legal de comentar que o risco de lesão na musculação é menor do que 1 para cada 1000 horas de treino. Então é muito baixo. Comparado a um futebol, por exemplo, que vai de 16 a 80 lesões por cada 1000 horas aqui, de treino. A Ana Paula acabou de falar. 16 vezes maior a chance Sim, de futebol. Porque a musculação é totalmente controlado. A Ana Paula falou, minha amiga fisioterapeuta disse que a maioria dos pacientes dela são crossfiteiros. Acontece, pessoal. Então, é por isso que o comentário do músico, quando ele fez, né, sobre o CrossFit, eu cheguei pro Solano e falei assim, mas é um CrossFit assim, o músico falou, não, o CrossFit é muito bom e tal, mas assim, é um CrossFit que sei lá, 1%. E assim, entendeu? justamente, eu tenho amigos que são atletas, são coaches, os caras realmente, ele tem uma consciência corporal em primeiro momento, que, é fantástico, o cara sabe o que ele está fazendo. E segundo, tudo tem um plano de fundo. Né? A gente só vê o treino ali no box, mas todos os atletas que eu conheço despontados na área do CrossFit têm a musculação como plano de fundo, né? Tem uma série de acompanhamento do Nutri. Então assim, não é algo que você chega lá e vou me aventurar pulando caixote. E o cara se quebra. Muito legal. É assim, qualquer esporte, seja ele qual for de verdade, eu desafio a vocês encontrarem algum atleta de qualquer esporte que não faça musculação. Mesmo, pega um jogador de futebol, de basquete, né? todos natação, você pega natação, os caras fazem fortalecimento. Ginasta, então, porra. Tanto que tem carreiras... Os são gigantes, mano. Não, os caras são bem desproporcionais. Eu acho que um dos maiores do esporte é ginasta, não é? Assim, de largura, né? De altura não, né? É fogo, muito impacto, desde cedo. Aí ele fica, parece o Robotnik. Lembra do Sonic? Quem jogava o Sonic? Tinha o Robotnik que andava quadradinho assim? Mas, o braço dos caras é uma coxa, mano. Você pega aquele, o Diego Hipólito lá no auge dele. O Zanetti, porra, o cara na argola... Impressionante. Os caras têm um braço que você fala... Puta. É que a força isométrica hipertrofia bem também, então o cara fica... Sustenta muito, né? Só complementando aqui, o Fernandes falou, o óculos de grau que muda de cor, isso pode, tá? Não, é aquelas lentes... lente fotocromática. É isso aí. Amber Vision, você compra, ainda compra uma iscas Bandiomino. Essa pode, agora o que não pode... Lembra? Era a mesma coisa, vendia o Amber Vision e as iscas Bandiomino. Você não lembra que era um negócio... Você não assistia a Bandeirantes, né? Olha lá. O que mais? Vamos ver o que tem de pergunta. Um ponto legal também, em relação ao intra-prova, é permitido levar um sachê de carboidrato, por exemplo? Pode. Então, assim, você pode levar o que você quiser, agora... Então, aí qual que é a sua experiência com sachê de carboidrato? Isso, falou tudo, tem razão. Então, assim, verdade. Porque o que acontece? Eu vi um candidato uma vez que ele começou, ele praticamente desmaiou, porque ele nunca tinha tomado mel e foi se aventurar no mel. Hipoglicemia de rebote. Deu aquela, pum, o cara começou a suar, e aquele suor gelado, e a cara branca. Eu falei, cara, o que aconteceu? Não, eu tomei mel, os caras falaram que era bom, que ia me dar muita energia, então eu volto pela noção. Os caras falaram. Né? Essas aventuras, pessoal,
Mas durante os intervalos das provas você pode. Então tem cara que leva banana, tem cara que leva... Eu me dou muito bem, isso é comigo. Chocolate. É algo que eu me dou bem, aqueles sneakers, os charge que tem amendoim e tal, eu gosto daquilo. Então assim, mas tem cara que pode se cagar todo, né? Exatamente. Então vai muito de cada um ali. Eu contei pro Solano a primeira vez que eu tomei pré-treino na minha vida, era numa viagem, eu ganhei um sachêzinho daqueles de propaganda, tomei o negócio, comecei a me coçar, parei e fui numa farmácia tomar um antihistamínico porque eu achei que tava tendo uma reação alérgica. Só beta-alanina. Tinha nada a ver. Começou a se coçar todo. Imagina um cara que chega no TAF falando pra você, cara, eu tô me coçando aqui, não sei o que tá acontecendo, porra! Não, e acontece, então o carbo é legal. Se o cara já faz uso de carbo, ele, poxa, eu me sinto mais confortável, porque o que a gente vê, até em relação a isso aí que o Rodrigo já apontou, se o cara ele tem ali um condicionamento bacana, se ele tem uma rotina legal de alimentação, a prova vai ser mais um dia da sua vida. É só mais um dia de treino, exatamente. Mais um dia de treino, mais um dia normal ali. Só que o cara, ele fala, puta prova, aí o cara faz um estoque. É que nem quando você vai pro vestibular, tinha aquele desgraçado que levava Ruffles, levava aqueles bombom que o cara abre, que ele quer ser discreto, ele irrita mais. Abre logo aquela merda que pelo menos, né, o cara leva Ruffles, o cara nem tem fome para aquilo. Mas essas são as muletas que o cara monta um kit de alimentação. E aí uma dessas pode dar errada. Viu que já chamaram a atenção ali da gente na tela, já falando assim, tem outro evento aqui, 20 horas. O que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Passou tão rápido, né? Esse aqui foi o webinar que passou mais rápido na minha vida. E falta tempo sempre. Então assim, a gente já tem que deixar engatilhado o próximo. Vamos sair daqui, a gente vai subir lá no 23, vai marcar qual hora, porque, porra, doutor, sua participação é muito importante, cara. É sensacional. Não, e agora, enorme. E até para você entender, agora estamos reativando todos os concursos, que nesse período de pandemia ficou algo tudo suspenso e tal, e agora a galera está desesperada, porque voltou a estudar forte e se preparar fisicamente. Só que o grande aliado do treinamento é a alimentação, então vai ajudar muita gente aí em relação a isso daí. Bacana. É isso aí, nutrição é combustível. Se você colocar o combustível errado, seu carro não vai funcionar tão bem. Se você colocar o adequado, aí você consegue acelerar e ter bons resultados, né? Então, agradecer a oportunidade. Só um engraçado ali, ó, o Solano faz zumba, a galera isso aí eu fazia, isso aqui é padrão, cara. É o segredo do Solano. Eu parei, eu tava numa rede aí, o pessoal tava fazendo fit dance. Foi muito Imagina bom. Eu desse tamanho. Puta. Fica à disposição, viu? Pra mim é um grande prazer. A gente não consegue jogar aí, né? Tem algum slide em branco aí? Não, eu vou colocar o link direto. Legal, já coloca o link já já colocar o link do professor aqui do Rodrigo, já pra quem tiver dúvida aí. Eu sou seguidor, praticamente todo dia eu reposto. Eu comecei a acompanhar, a gente até conversou, legal pra caramba. Tem muita coisa aí que... Ó, pessoal, eu tô colocando aqui o Instagram do Dr. Rodrigo aqui no chat. @NutriRodrigoMoreira. Ó. O pessoal quer que faz uma motivação, você e o da Cunha. Vamos acertar com o da Cunha. Te vem sim. Vou te mandar um abraço também. Solano tá mais com o da Cunha do que eu. Não, eu não encontro com ele. A gente é só na edição do programa. Mandar um abraço pro Edu, do Operação de Risco, e um beijo pra Jennifer. Aí, ó. O que tem que fazer pra ganhar um beijo ao vivo do Solano? Olha só. Sensacional. Tinky Wink. Ó, pessoal, já coloquei aqui. Eu lembro aquele meme já do bonequinho com cigarro. Pessoal, coloquei aqui o Insta do doutor aqui no chat, tá? Infelizmente a gente vai ter que encerrar essa transmissão, tava boa demais, mas cara, só abriu mais a nossa mente para as perguntas e dúvidas de vocês. Já vamos deixar prometido a próxima edição aqui, no máximo em 2 semanas a gente tá voltando. Pode ser? Combinado. Você já prende o cara ao vivo, assim, já faz ele se comprometer. A arte de constranger é essa. Manda os alunos entrar no Insta dele. Vai lá no estratégia. Hashtag volta logo. Exatamente. A nossa ideia aqui é trazer bastante informação, trazer bastante material, porque nada como um profissional da área para estar sanando isso aí, principalmente com conhecimento científico. Aqui não tem nada empírico, nada de eu ouvi dizer. Tá tudo comprovado, tudo que a gente fala aí. O cara tá entrando aqui. Tá mandando a gente embora, meu. Galera. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Muito obrigado. Valeu. Você corta aí?